Paz a todos. Bom poder estar aqui conversando com os irmãos a partir desses estudos bíblicos. Fico feliz de todos que entraram aí no grupo para aprender um pouco mais da palavra do Senhor, com esse desejo, com essa sede de conhecer mais a Deus. Gostaria de colocar algumas questões aqui que ainda não falamos. Esse grupo nós criamos com esse intuito de aprender um pouco mais da Bíblia, aprender um pouco mais da palavra de Deus. E vamos nos utilizar desse espaço para isso. Então os irmãos podem ficar à vontade para perguntar, para questionar. Peço que a gente use esse grupo com essa finalidade. Vamos evitar algumas imagens, alguns bom dias, tá bom? Mas vamos focar nesse aprendizado da palavra do Senhor. O intuito é colocar alguns áudios aqui ou alguns vídeos como esse para estimular os irmãos e para tirar algumas dúvidas, tá bom? Então a ideia é vencermos esse assunto para que possamos passar a outros estudos. Temos o desejo de nos aprofundar um pouco mais das histórias de alguns personagens bíblicos. Então, vamos estudar um pouco essas imagens que eu coloquei aqui, esse estudo introdutório da Bíblia, porque eu acredito que o melhor ponto de partida é exatamente esse. Aprendermos a introdução da Bíblia, alguns aspectos básicos, para que possamos nos aprofundar um pouco melhor com a compreensão mais ampla da palavra do Senhor, ok? Então vamos lá. Primeira coisa, quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus e com esse intuito, com esse desejo de conhecer e de entender a Bíblia, a pergunta que se faz é exatamente essa: como que é possível então conhecermos a palavra do Senhor? Temos que partir do ponto de compreendermos que tudo aquilo que nós conhecemos de Deus, nós só conseguimos porque Deus, ele se deixou conhecer pelo homem. Então não há possibilidade alguma para nós conhecermos a Deus, a não ser que Ele permita, a não ser que Ele se revele a nós. Então nós conhecemos a Deus porque Ele se revela a nós. E a pergunta é: como então Deus ele se revelou? Como nós conseguimos então entender e conhecer a Deus, sendo Deus tão grande, tão poderoso? A teologia ela se utiliza de dois aspectos para compreender essa revelação de Deus, que se dá através da revelação geral e da revelação específica de Deus. Como que é isso? Bom, primeiro, como Deus se revelou a partir dessa revelação geral. Então nós temos 3 pontos básicos para entendermos essa revelação geral de Deus, que é a revelação moral, a revelação natural e a revelação na história do povo de Israel. O que é essa revelação moral? Deus, quando cria o homem, ele diz, e está registrado lá em Gênesis: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O que é essa imagem e essa semelhança que Deus então cria o homem? Entendemos que essa imagem, essa semelhança são atributos que Deus compartilha com o homem, atributos que a priori é da essência de Deus, e Deus então ele compartilha para que o homem possa conhecê-lo a partir desses atributos. E quais são esses? Nós entendemos esses atributos que são comunicáveis por Deus ao homem, que são a consciência daquilo que é certo, do que é errado, o juízo, a ética, a lei, a moral, a integridade, o amor. O homem ele consegue ter todas essas características porque Deus coloca no homem esses atributos. E por que Deus faz isso? Deus faz isso para que o homem tenha capacidade, a partir desses atributos, de conhecer a Deus, de julgar o que é certo e o que é errado. E a partir disso se torna possível ao homem ter um relacionamento com Deus. Então esses atributos morais são permitidos, são compartilhados ao homem, para que o homem possa conhecer e compreender a Deus. Então, a primeira coisa da revelação geral é exatamente esses atributos morais, essa revelação moral. A segunda, ela se dá pela revelação da natureza. Deus, ele ao criar a natureza, e nós podemos conhecer a Deus. Quando nós olhamos para o universo, as galáxias, as estrelas, nós vemos a grandeza de toda essa criação, e isso nos remete a entender que há um Criador. Dentro do estudo sobre a criação, tem uma vertente que se chama o design inteligente. Ele parte exatamente desse suposto, de que a criação é tão perfeita, tudo acontece de forma tão precisa, que isso nos faz entender que há um Criador, que há uma mente, que há algo que tenha criado isso. Isso não veio de um acaso. E nós entendemos que esse Criador, ele é Deus. Então, a partir da criação, a partir daquilo que Deus, da sua palavra, cria, então nós podemos conhecer a Deus através da natureza. Quando olhamos para uma flor, quando olhamos
para uma mulher que está gerando um bebê, e quando nós contemplamos o nascimento de uma criança de forma tão perfeita, tudo isso nos fala sobre esse Criador, sobre esse Deus. Os versículos aí listados, nós não vamos ler, mas eu gostaria que os irmãos folheassem as suas Bíblias e lessem esses versículos. Isso também nos fala sobre essa criação. Esses versículos, ele nos fala exatamente sobre isso que nós estamos falando aqui. E o terceiro ponto é na história do povo de Israel. O terceiro ponto da revelação geral é a revelação que Deus faz a partir da história do seu povo. Deus, para que pudesse ser conhecido na humanidade, ele escolhe um homem. A partir deste homem, ele gera um povo, uma nação. E esta nação tem como objetivo fazer conhecido a Deus. Dentro ainda dessa revelação do povo de Israel, nós contemplamos isso quando estudamos a palavra do Senhor e vemos então Deus se revelando a Abraão, a Isaac, a Jacó. Vemos também essa história, a continuidade dela a partir de José, Moisés. Quando nós estudamos o livro de Êxodo, vemos então como Deus conduziu o seu povo desde o momento em que Deus separa a Abraão para a partir dele formar uma grande nação, como também percebemos isso na condução do povo de Israel na saída do Egito, na entrada da terra prometida, quando é escrito ali por Moisés o evento do Monte Sinai, quando Deus se revela com as suas leis, com seus preceitos, com os seus desígnios. Nós conhecemos a Deus a partir desta revelação. Um Deus justo, um Deus zeloso, um Deus santo. Então nós conhecemos a Deus a partir da história deste povo, das suas celebrações, das suas festas. Então, a história do povo de Israel nos faz conhecer a Deus. Então, esses são os três aspectos dessa revelação geral de Deus. Mas quando falamos de revelação específica, o que nós estamos querendo dizer? A revelação específica é o cumprimento ou a completude daquilo que Deus quer que o homem o conheça. Então, a partir dessa revelação específica que se dá na pessoa de Jesus Cristo, tudo o que nós precisamos conhecer, tudo que nós podemos conhecer de Deus, nós conseguimos a partir de Jesus Cristo. Quando estudamos a sua história, quando vemos os seus ensinos, quando vemos como Jesus caminhou aqui na terra, tudo isso nos fala sobre Deus. Tudo isso, então, nos revela este Deus. E nós conhecemos a Deus de forma completa a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a revelação específica de Deus, a revelação completa, direta de Deus ao homem. E também conseguimos conhecer a Deus de forma específica a partir da sua palavra, a partir da Bíblia. Tudo aquilo que nós podemos conhecer do Senhor está registrado na Bíblia. Então a Bíblia, ela nos ensina sobre Deus, a Bíblia, ela nos revela Deus. E nós conhecemos a Deus a partir da Escritura Sagrada. Então, só para a gente ter um quadro aqui geral para entendermos essa revelação geral e a revelação específica. Então, revelação específica, ela se dá na pessoa de Jesus Cristo e na Bíblia. Revelação geral, moral, natureza e a história do povo de Israel. Ok? E fica essa pergunta aí para os irmãos. Por que Deus se revelou? Por que Deus criou o homem? Então eu queria que os irmãos comentassem, seja por áudio ou escrito, tá bom? Vamos compartilhar um pouco o que os irmãos entendem a partir desse estudo. Por que Deus ele quer se revelar ao homem? Por que Deus ele quis se revelar ao homem? E por que Deus então cria o homem? Ok? Então compartilhe aí, coloque aí a sua opinião, vamos conversar um pouco sobre isso e logo mais eu pretendo postar a continuidade, alguns outros tópicos, uns vídeos curtinhos dentro desse estudo que nós ainda estamos nele, ok? Deus abençoe a vida dos irmãos, fiquem com